Olá, queridos alunos da 7ª série do EJA e também os alunos do 8º ano. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Janes e neste vídeo irei explicar para vocês o conteúdo da atividade das semanas 9 e 10 de matemática, que é sobre radiciação. Vamos lá? Esse é o material da Secretaria de Educação, né? Da plataforma educacional, mas eu fiz aqui também um material para que eu possa explicar para vocês da minha maneira. Lembrando que esse material estará disponível no final do vídeo para vocês fazerem as anotações que vocês quiserem, tá? Então é o seguinte, ó. Eu sei que 7 vezes 7 é igual a quanto, hein? 49. Então, eu tenho uma operação que chama-se radiciação, que é a operação inversa dessa conta aqui, que nada mais é que é a potenciação, tá? Isso aqui é a potenciação, a operação inversa vai ser a radiciação. Então, na radiciação, eu vou procurar um número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, no caso da potenciação elevada ao quadrado aqui, tá? Vai dar o 49. Então, 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7, porque o 7 está multiplicado duas vezes. O índice aqui não aparece, mas é 2, tá? Aqui, 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Simples assim. 7 menos 7 vezes menos 7. 7 vezes 7 é 49. Menos e menos é mais. Então, a raiz quadrada de 49 também pode ser menos 7. Olha a novidade aí. 5 vezes 5 é 25. Menos e menos é mais. Então, a raiz quadrada de 25 também pode ser menos 5. Então, eu tenho como raiz quadrada de 49 tanto o 7 quanto o menos 7. Eu tenho como raiz quadrada de 25 o 5 e o menos 5. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos combinar o seguinte. Quando eu tiver um sinal positivo na frente desse símbolo que se chama radical, a minha resposta vai ser positiva. Então, mais raiz quadrada de 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 16? Então, aí você, se tiver muita dificuldade, você faz a multiplicação dos números iguais. Olha aqui, ó. 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5 e assim por diante. 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Ah, escutei um aí falando, né? 3 vezes 3 é 6. Não é não, tá? 5 vezes 5 é 25 e assim por diante, tá? Então, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada do 9 é 3, de 16 é 4. Então, raiz quadrada de 16 vai dar 4. E aí, sendo positivo, não precisa colocar o sinal, tá bom? Quando tem um menos na frente, eu tenho que colocar o menos aqui. Então, raiz quadrada de 25 é 5, acabou. Tá? Então, vai ser menos porque tem um sinalzinho na frente. Quando não tem nada, vai continuar sendo positivo. Raiz quadrada de 9 é 3. Quando tiver o sinal de menos na frente, eu coloco o sinalzinho de menos. Raiz quadrada de 49 é 7. Agora vem a parte importante. Os números negativos não têm raiz quadrada em Z. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número que elevado ao quadrado dê um número negativo. Tá? Então, nenhum número elevado ao quadrado vai dar um número negativo, porque você já viu aqui em cima. Se eu multiplicar dois números positivos, vai dar positivo. Se eu multiplicar dois números negativos, vai dar positivo, tá? Então, não tem nenhum número que elevado ao quadrado
de um número negativo, tá? Então, quando eu coloco aqui, tem uma pergunta dessa, tá? Nenhum número de Z, nenhum número dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, se perguntarem o porquê, você responde aí. Porque nenhum número elevado ao quadrado é negativo, tá? Bora lá, então? Elementos da radiciação. Então, eu falei alguns nomes aí, só esqueci de colocar esse sinal, esse símbolo, então, né, que a gente usa aqui, é chamado radical. Então, vou colocar aqui. Esse númerozinho que vem aqui é o índice. Nesse caso, não tem nenhum porque é raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, a gente não escreve o número 2. Esse é o símbolo do radical. O número que está dentro do radical é o radicando e a resposta é a raiz, tá? Então, quando o índice é 2, não escrevemos ou ele não aparece, que é indicativo de raiz quadrada. Quando eu tenho um índice 3, nós dizemos que a raiz é cúbica. Então, aqui é raiz cúbica de 8, que vai dar 2. Como é que eu sei isso? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, vou colocar aqui, ó, porque 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8, tá? Então, o número que está aqui, a raiz, elevado ao expoente aqui, que no caso é o índice, vai ter que dar o número que é o radicando, tá bem? Quando o índice é 4, nós dizemos que é raiz quarta. Quando o índice é 5, nós dizemos que é raiz quinta. E assim por diante, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, tá bom? Bom, eu ensinei para vocês ali, rapidamente, como calcular, né? Aqui, ó, através de tabuadinhas, por tentativas e erros, obviamente, como calcular a raiz quadrada de radicandos pequenos. E se os radicandos forem grandes? Como esse daqui, 144. O que eu vou fazer? Bom, você pode ir por tentativa e erro, sem problema nenhum. Só que tem um jeitinho mais fácil de fazer isso, que é por fatoração. Lembra disso? Eu só posso dividir pelos números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tralalá. Então, vamos dividir aqui, ó. Toda vez que for par, eu vou dividir por 2. Tá? Que é o primeiro número primo que aparece aqui. 144 dividido por 2 vai dar 72. Que eu vou dividir por 2 de novo, porque ele é par. E vai dar 36. Que eu vou dividir por 2 de novo, que vai dar 18. Que eu vou dividir por 2 de novo, que vai dar 9. 9 não é par, então eu vou ver o próximo número, 3. Dá para dividir 9 por 3? Dá, então eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, que dividido por 3 vai dar 1. Ótimo? Agora eu vou fazer pares. Por que pares? Porque eu tenho uma raiz quadrada, tá? Quando eu tenho raiz quadrada, eu faço pares. Se eu tenho raiz cúbica, eu faço trios. Se eu tenho raiz quarta, eu faço quartetos, ok? Então, aqui eu tenho raiz quadrada. Então, eu vou fazer um par do número 2, outro par do número 2, um par do número 3. E esses números aqui, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,
12 é a raiz quadrada de 144. Beleza? Então, ó, fatorei o número e fiz pares de número. Então, par do 2, par do 2, par do 3. Esses números a gente multiplicou e deu 12. 12 é a raiz quadrada de 144. Se você multiplicar 12 vezes 12, vai dar 144. Vamos para uma raiz cúbica? Raiz cúbica de 125. Então, eu vou fatorar o número 125. O 125 não é par, não dá para dividir por 2. E ele também não é divisível por 3. A regra da divisão por 3 é o seguinte: você soma os números, os algarismos que estão aqui. 5 com 2, 7, com 1, 8. Se o resultado estiver na tabuada do 3, ele é divisível por 3. 8 não está na tabuada do 3, então não dá para dividir por 3, tá? Qual o próximo número? 5. Terminou em 5, dá para dividir por 5, então vamos dividir isso por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. Que eu divido por 5, que dá 5, que divido por 5 dá 1. Lembra que eu falei que agora a gente vai fazer trios, porque é uma raiz cúbica? Então, eu vou fazer um trio de 5. Eu não tenho mais nada aqui. Então, a resposta vai ser o próprio 5. Beleza? Então, tem uma forma mais fácil de resolver isso daqui. Vamos lá, ó. Vou dar dica para vocês. 160 mil é a mesma coisa que 16 vezes... Olha lá, quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 mil. Tá? Por sua vez, eu posso fazer assim, ó. 16. Vou separar esses dois aqui. Raiz quarta de 16, você fatora. Dividido por 2, vai dar 8. Dividido por 2, vai dar 4. Dividido por 2, vai dar 2. Dividido por 2, vai dar 1. Como é raiz quarta, eu vou fazer um quarteto. Então, aqui, quarteto, eu quando escrevi quarto, ó. Já tô acelerada. Quarteto do 2. Tá? Então, raiz quarta de 16 é 2. Ok? E esse daqui? Vamos pensar comigo. Vou fazer a divisão. Dividiu por 2, vai dar 5.000. Dividiu por 2, 2.500. Dividiu por 2, 1.250. Dividiu por 2, 675. Ó, dica, não precisa fazer nada disso. O 10.000 não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? Não é a mesma coisa que 10 à quarta? Sim. Então, é isso aqui, ó, 10 à quarta potência. Eu tô explicando isso daqui, depois eu vou explicar um jeito mais fácil, tá bom? Esse 4 anula esse 4. Então, vai ficar 2 vezes 10, que é igual a 20. Professora, eu não entendi nada. Isso aqui é o jeito, eu tô te explicando o porquê da coisa, tá bom? Na prática, o que você vai fazer? Ó, vamos supor que eu tenha assim, ó. Eu tenho aqui a raiz quarta de 16.000. A quantidade de zeros que tem aqui é 4. É a mesma que tem lá, tá? 4 dividido por 4 é igual a 1. Deixa anotado aí. Qual que é a raiz quarta de 16? A gente já viu lá, é igual a 2. Essa quantidade que você achou aqui é a quantidade de zeros que você vai colocar. Acabou o exercício. Vamos de novo? Vamos supor que eu tenho aqui raiz cúbica
de 8.000. Quanto que é a raiz cúbica de 8? 2. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho quantos zeros? 3 zeros. Divide por 3, vai dar 1. 1 zero eu coloco aqui fora. Deu o mesmo resultado, mas não tem problema. Vamos fazer um outro aqui, então. Raiz, sei lá, quadrada, que a gente não fez nenhuma, de grande, né? De 25 seguido de... Olha lá, vamos exagerar, hein? Esse montão de zeros. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Quantos zeros eu tenho aqui? 3, 6, 9... Opa, precisa aumentar. 12, tá? Tem que ter... tem que ser divisível pelo número que tá aqui fora, que é o índice, tá? 3, 6, 9, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, é a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui, ó. Ok? O número de zeros que tem aqui tem que ser divisível pelo índice. Aqui, ó, 3 é divisível por 3. 4 é divisível por 4. 12 é divisível por 2. Tá? Então, quando tiver número grande com zeros, você já sabe como fazer. Quando tiver número grande sem zeros, você fatora para poder achar qual que é a raiz. Ou faz pela tentativa. Olha, eu já tinha até colocado aqui, ó, raiz cúbica de 8 milhões. Raiz cúbica de 8, 2. Eu tenho quantos zeros aqui? 6 zeros. Divide pelo índice, que é 3. 6 dividido por 3, 2 zeros que eu vou colocar aqui. Acabou o exercício. Tá bom? E o último que eu tenho para explicar. Calcule a medida dos lados do quadrado abaixo, utilizando a ideia da raiz quadrada. Ah, eu falei que era o último, mas eu lembrei que tem uma coisa que eu não coloquei aqui no papel, mas já vou colocar. Bom, eu tenho uma área de 25 centímetros quadrados. Eu quero saber quanto vale a lateral desse quadrado. Quando eu tenho área, é a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu tenho um quadrado aqui com 25 quadradinhos dentro. Deixa eu ver se eu vou conseguir dividir aqui em 25 quadradinhos. Tem que ser igual, tá? Não vai ficar muito igual, não, mas dá para quebrar o galho aqui só pra gente explicar. Ó, tenho 25 quadradinhos dentro, tá bom? Eu quero saber quantos quadradinhos tem na minha base. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o meu lado é 5. O que eu fiz? Eu peguei o número que tá aqui dentro e tirei a raiz quadrada. Tá? Por isso que a raiz quadrada é a base do meu quadrado, a raiz do quadrado. Raiz de 25, 5. Centímetro quadrado vai vir para cá. Lembra que eu falei para vocês da divisão? 2 dividido por 2 é 1, tá? Aqui também, ó, área 144 metros quadrados. Eu quero saber qual que é a minha base, tá? Ou seja, a base do meu quadrado é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. E aí, a gente fez esse cálculo aqui, ó, quando a gente fatorou. Nós descobrimos que é 12 metro quadrado, 12 metros. Então, é só extrair a raiz quadrada. Só uma questão que eu não falei, que é a questão número 2. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Questão 2. Ainda bem que eu lembrei de fazer. Não podia surgir alguma dúvida. Vamos supor que eu tenho aqui... Ficou tudo torto. Vamos lá. Eu tenho assim, raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 25. Como é que eu faço isso?
Faz a raiz quadrada separado, tá? Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 25 é 5. É soma? Soma os dois. 7 mais 5, 12. Acabou. Parecia um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Tranquilo, tá? Raiz quadrada de 100 menos raiz quadrada de 64. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Menos a raiz quadrada de 64, que é 8. 10 menos 8, 2. Simples assim, ó. Babinha. Então, tá aqui, né? Atividade dessa semana. Na questão 1, vocês vão determinar quais são as raízes. Na questão 2, você tem uma soma e subtração de raízes. Na 3, calcular a medida do lado do quadrado utilizando a raiz quadrada, tá? Do jeitinho que eu ensinei para vocês. Faz lá a fatoração do 196 para ficar mais fácil. Aí você tem a ponte do saber, que você vai responder 4 questões, tá? Como que eu leio essa radiciação, qual é o valor do índice, qual o valor do radicando e qual o valor da raiz. Bico, facinho demais. Essa atividade tá babinha, tá? Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Estarei colocando agora essas anotações ali para vocês, tá? No final do vídeo. Tenha uma ótima quinzena de estudos. Se precisar de mim, é só me chamar, tá? No WhatsApp, no Classroom, para tirar as dúvidas. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima aula. Abraço, fiquem bem.